Tem muita gente que não sabe o que é o bioalinhamento, de onde surgiu essa técnica, esse método. Eu posso trabalhar com bioalinhamento de forma pura, eu posso trabalhar em conjunto com outras técnicas que eu já atuo. Pode, eu vou tirar essas dúvidas aqui com vocês. O que é o bioalinhamento? De onde surgiu? Na verdade, o bioalinhamento é um conjunto de organização de técnicas e métodos colocados para dentro de uma sessão única. Uma sessão que dura mais ou menos 45, 50 minutos, onde é possível encontrar a causa primária das doenças. Portanto, antes de mais nada, nós não tratamos as doenças. O que é que vocês tratam então? Porque eu vejo vídeo de vocês aí falando de rinite, de sinusite, de gastrite, de dores de cabeça. Como é que vocês não tratam a doença? Na verdade, nós tratamos as percepções. Então, vamos lá. Conceito do bioalinhamento. Nós vamos tratar a causa primária. O que é que veio antes do início dos sintomas? Essa é a causa primária. Causa primária não é quando o indivíduo já está doente. Isso é um trilho. Isso é um sinal ou sintoma. Agora, o que veio antes, enquanto o indivíduo ainda estava saudável. Mas espera aí. Aí a gente começa a entender aonde o bioalinhamento atua. Que é exatamente isso que eu estou falando, a causa primária, enquanto o paciente ainda estava saudável. Porém, esse paciente percebeu um fato específico, que foi impactante, inesperado para ele, que modificou o comportamento da biologia dele. Opa, é aí que o bioalinhamento atua, é na percepção. Porque é isso que nos diferencia um do outro. Eu e meu irmão, por exemplo, nós somos gêmeos, para quem não sabe, e nós temos o mesmo DNA. E, obviamente, nós convivemos a nossa infância inteirinha juntos. Nós fizemos faculdade juntos. Nós dois somos fisioterapeutas. Fizemos a mesma faculdade na mesma sala durante todo o período. Engraçado que até hoje tem colegas que não sabem diferenciar um do outro. Mas, enfim, isso acontece. Mas, o que eu quero dizer para vocês? Embora nós tenhamos o mesmo DNA, nós percebemos o mundo de forma diferente. E é isso que é mágico no mundo. Nós somos realmente seres únicos nesse mundo. E o que transforma? O que faz eu ser um ser único, o Adailton outro e qualquer um de vocês que estão aqui assistindo? É a nossa percepção. É aí na percepção que o bioalinhamento atua. O que é que aconteceu na sua percepção que foi chocante, que fez um fato para você ser chocante, o tão chocante, que modificou o comportamento da sua biologia. E o comportamento modifica a tal ponto que você provavelmente acaba sendo diagnosticado com o nome de alguma doença. Ou um sinal, um sintoma. Eu tô com dor de cabeça, eu tô com gastrite, eu tô com um problema meu intestino tá preso. É só um sinal e sintoma por enquanto. Mas e se isso se permanece por longo período, passa a ser um nome de uma doença, vai ter um nome para isso. Mas lembrando que assim como eu tenho um nome, assim como você tem um nome, é como se fosse um crachá. Então, para esse determinado comportamento, existe um crachá, existe algo ali para dizer, para a gente já saber o que é. Até a própria gripe. Se a gente analisar a minha gripe, é claro, todo mundo que deve estar assistindo aqui, provavelmente em algum momento da vida já teve gripe. A minha gripe, certeza que é diferente da sua. Talvez eu vá me queixar de que meu corpo ficou doendo durante essa gripe e tal. E você de repente vai falar, não, o que mais manifesta em mim é uma coriza e tal. E de repente uma terceira pessoa fala, não, eu fico com febre, com esse desconforto, dá vontade de comer. Então peraí, é o mesmo nome, mas cada um sente diferente. E o que é que determina como que eu vou ter essas manifestações em diferentes órgãos e tecidos no meu corpo? É a minha percepção. A minha percepção é que comanda a biologia. Agora, Adalto, vocês inventaram essa técnica e de jeito nenhum. Quisera eu ter inventado tudo isso ou ter contribuído. O que eu e o Adalton fizemos foi organizar uma série de métodos, de teorias que já estão comprovadas na prática. E quais são esses métodos? Quais são? A física quântica na saúde. Então, explicando desde o micro como que ele se manifesta no macro. Então, isso não saiu da nossa cabeça. Como eu disse, quisera eu, nossa, eu ia ganhar o prêmio Nobel. Mas o que nós fizemos? Nós pegamos o conhecimento de pessoas que dedicaram uma vida inteira e continuam dedicando. Tem muita gente aí para esse determinado conhecimento. Então, tem gente aí, estudiosos, que trabalharam em cima da física quântica a vida inteira. Então, como não levar um crédito para essa pessoa? Como não ter um reconhecimento que sim, o que essa pessoa fez é uma contribuição imensa para a humanidade?
humanidade. E o que nós fizemos? Extrair o que serve para a física quântica em saúde. Nós organizamos essas informações. Então, não existe mágica, não existe milagres, mas sim conhecimento técnico e conhecimento comprovado cientificamente. Nós não somos loucos de colocar a saúde em risco, até porque nós estudamos, nossa faculdade de formação é sobre como nós podemos ajudar mais ainda as pessoas. Nós escolhemos ajudar as pessoas e, mais do que isso, descobrimos uma outra missão: transformar vidas. E transformar vidas quer dizer não só cuidar dos sinais e sintomas, mas o que é que eu posso fazer além disso? Será que eu consigo olhar um pouco além dos sinais e sintomas? E é disso que eu quero falar para vocês. Aí tem a física quântica, tem a nova medicina germânica, que revolucionou, na verdade, a medicina no mundo. E não sou eu que fiz. Quem descobriu as 5 leis biológicas foi o Dr. Heike Gerd-Hammer. Mas o bioalinhamento, ele fundamenta as suas bases dentro do conhecimento da nova medicina germânica também. Tem etologia animal que explica como a nossa fisiologia ela tem um comportamento primitivo também, a partir não só do racional, mas de um comportamento inclusive instintivo. Por que nós falamos isso? Porque nós temos um cérebro instintivo. Nós temos um cérebro que reage a questões de luta ou fuga. E quando é que isso acontece? Quando eu percebo que algo pode comprometer a minha sobrevivência. Uau, nossa! Bioalinhamento. Eu fico sempre empolgado quando eu falo do bioalinhamento. Nós fomos apenas os canais que organizaram essas informações para dentro de uma sessão. Mas todo esse mérito, né, de conhecimento vai muito além do que nós apresentamos aqui. Isso ainda é raso, né? Não dá para explicar de forma profunda. Mas o que mais tem dentro do bioalinhamento? Psicologia transpessoal, que explica como nós podemos não só ensinar o nosso corpo, mas como nós podemos fazer o nosso corpo evoluir diante dos conhecimentos. Evoluir diante de acontecimentos que inicialmente são chocantes. Nossa, uau! E aí, nesses momentos, é que a gente percebe que os acontecimentos chocantes foram os que mais contribuíram para a nossa evolução na nossa vida. Mesmo um acontecimento inicialmente trágico. E é aí que o bioalinhamento atua. Quando o corpo ele não consegue evoluir nesse processo. E aí ele fica preso. E como que eu sei que ele está preso ou não, Adalto? Experimente, olhe para você se tem alguma cronicidade. O que pode ser a cronicidade? Uma queda de cabelo que não para, tem hora que melhora, tem hora que para. Uma dor no estômago, tem hora que passa, tem época que fica atacado. É claro que você tem uma cronicidade. Um início de catarata e está piorando ao longo dos dias, enfim, vou ter que fazer cirurgia. Isso é uma cronicidade, tem uma evolução, né? Uma evolução de piora. Então, o corpo não está aprendendo a evoluir num processo que nós temos desde que nós nascemos. Olha só, é um processo de autocorreção. Autocorreção não fui eu que inventei, muito menos o Adailton, mas é uma propriedade que o nosso corpo tem. E é preciso entender que tudo, nosso corpo, ele não... Inclusive a doença autoimune, é o organismo atacando o próprio organismo. Não, pelo amor de Deus. Uma doença autoimune, por exemplo, é algo que a gente precisa entender um pouco mais profundamente. Por que é que o corpo permitiria esse tipo de comportamento? Porque nós temos esse processo de autocorreção desde que nós nascemos. Isso é uma propriedade. O nosso corpo ele não é suicida, a biologia não é. Ela sempre procura recursos para garantir a sobrevivência. É que nós não soubemos, talvez, interpretar todo esse conhecimento. Então, olha só. Os processos de autocorreção, por exemplo, se você se arranha, se você se esfola, né, toma um tombo, se esfola, o seu corpo naturalmente vai criando novos tecidos para recompor aquele que foi destruído. Isso é um processo de autocorreção. Outro processo de autocorreção, você se queima no sol, a pele começa a descamar para dar lugar a um novo tecido mais capaz, porque aquele sofreu comprometimento. E aí já não serve mais, o corpo descarta e dá lugar para um novo tecido, que pode exercer uma função melhor. Fantástico é que a gente não percebe como funcionam essas coisas, a gente não para analisar. E por que não para? Porque nós aprendemos desde criança que era de uma forma, mas não quer dizer que essa forma seja a definitiva, para sempre, seja a absoluta. Então a gente precisa, se alguns anos atrás, por exemplo, a gente falasse que hoje seria possível estar falando aqui com milhares de pessoas através de um aparelhinho, sem fio, e eu me conecto, falo aqui em tempo real
com pessoas que estão a 10 metros de distância ou pessoas que estão a 1.000 quilômetros de distância, eu pensaria, e eu vivi isso, porque eu tenho 42 anos, eu diria, não, isso só em desenho, só em filme de ficção científica. Então, as coisas mudam, as informações, elas mudam, a gente vai ganhando conhecimento e vai ampliando. Einstein até disse essa frase, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Eu acho fantástico isso. E o Einstein entra nos nossos estudos, ainda bem, não tinha como deixar ele de fora. É um gênio, é integrativo. O bioalinhamento, ele é integrativo. E o que é integrativo? Ele não exclui de forma alguma nenhum outro tipo de tratamento. Nenhum tipo de tratamento ele exclui. Pelo contrário, ele vem, inclusive, para auxiliar, para ter uma ampliação da consciência, para ter mais informações, mais ferramentas para que possa ter uma melhora absoluta, uma melhora definitiva e não somente pontual. Por isso é que nós tratamos a causa primária, nós tratamos a percepção do paciente e não sinais e sintomas. Então não vai conflitar com outras técnicas, não vai conflitar com outras terapias e muito menos com qualquer tipo de profissional, seja um médico, seja um psicólogo, seja o fisioterapeuta, seja o psiquiatra, seja o educador físico, não vai conflitar. Pelo contrário, vai agregar. E olha, tem muita gente que fala assim, essa técnica é contra a medicação, é contra remédios, é em absoluto. De forma alguma, eu não sou louco de fazer isso. Quem medica é o médico, existe uma profissão específica para isso. Nós não podemos, de forma alguma, tirar... Nem tirar o paciente, o médico tem o seu paciente, ele continua, nós falamos sobre o paciente, continue seu tratamento. E é por isso que nós temos, inclusive, médicos que são bioalinhadores. Nós respeitamos e reverenciamos todos os colegas que procuram uma resolução definitiva dos seus clientes ou pacientes. É isso que o bioalinhamento procura, é isso que o bioalinhamento prega. É a união de todos os profissionais, é a integração de todas as técnicas para que se tenha um resultado mais rápido, mais definitivo, mas sempre respeitando todos os profissionais e todas as técnicas.